mim. Então, estamos gravando, tá? Se alguém tiver alguma posição, é só falar que a gente para. Vou soltar aqui as lâminas, como diria minha professora, as lâminas do Hernani. Vamos lá, então. Tá. A gente vai começar essa primeira parte, né, do livro Psicoterapia Psicológica, que apesar de ser um livro de 1942, eu confesso que muitas vezes, assim, quando eu caio em algumas questões, tanto, sei lá, do processo clínico, enfim, às vezes eu recorro a ele, porque eu acho, assim, que, apesar de ser de 1942 ainda, eu acho que algumas coisas o Rogers discute nesse livro que, posteriormente, ele, assim, ele não dá mais tanta ênfase, né? Porque parece que a discussão meio que, para ele, acho que se satisfez com o que estava aqui. Algumas coisas, logicamente, né? Lógico que também teve uma evolução, tanto do pensamento dele, do que ele pensava a partir desse livro, tanto do que ele pensou da teoria posteriormente. Então, vamos lá, então. Pode passar, Mari? Tudo foi. Bom, tá, a primeira coisa, assim, realmente, assim, na primeira prática, com a tradução que a gente tem, a consulta psicológica, né, o Roger. E o objetivo dele, apesar de, na época desse livro aqui, ele não falar, né, mas era poder, poder fazer e poder entrar na prática clínica, né, na psicoterapia, que antes, como a gente já discutiu em outros encontros, era uma prática exclusiva de médicos. E que acabou gerando muitas críticas para o Rogers, principalmente para essas práticas que ele vinha desenvolvendo, né, no centro de counseling, enfim, e que posteriormente ele chega a afirmar que ele buscava era um método clínico, né, que pudesse desenvolver um método de psicoterapia, uma nova psicoterapia, né, um novo modelo, divergindo assim, de certa forma, tanto da psicanálise como da análise do comportamento, como a gente já bem sabe. Enfim, bem no início do texto, né, que ele fala inicialmente na busca da utilização da consulta psicológica em vários campos diferentes, tanto que ele chega a citar o campo militar, o campo escolar, o campo das relações de empresas, é, enfim, apesar da consulta psicológica nessa época não ser utilizado em algum desses campos que ele cita, mas para ele, assim, ele gera algo que ele já almejava que poderia ser inserido, que poderiam ter resultados positivos no sentido de poder auxiliar as pessoas no desenvolvimento, certo? E aqui ele tem algumas hipóteses em relação a isso, né, que ele fala, né, que a necessidade de um serviço de consulta psicológica não existe apenas enquanto o indivíduo está mobilizado, mas talvez, sobretudo, quando é inevitavelmente desmobilizado. E se exige tudo, existe todo um reajustamento. E era justamente assim, uma das hipóteses que ele pensava na prática da consulta psicológica, né, do counseling, que ele via naquele tempo. Enfim, e para ele, assim, existia também alguns limites em relação a essa prática. Tanto que se entendia que só poderia haver no máximo, se eu não estou enganado, seriam 5, alguém pode me corrigir, seriam 5 atendimentos, era isso? Não me fugiu aqui agora. Alguém lembra? Você Ele já fala leu aí? muito da idade, eu não lembro muito das faz tempo que eu li esse livro, mas eu recordo que ele fala da idade, se eu não me engano, de Da 10, idade, 10 alguma coisa. 10 a 60 anos, se eu não estou enganado, a É, idade. Isso. Aí, com isso, ele mas, vem falando... mas Pode falar, conversando a ideia dos limites, né, Hernani? pode Como falar. tu falou, esse livro ele dá uma passagem muito, muito massa aí no aconselhamento, né? Inclusive a tradução, o título dele é Psicoterapia e Aconselhamento, né? E aqui no Brasil colocaram Psicoterapia e Consulta Psicológica, né? E Isso. aí
É interessante, né? Porque o Rogers vai tratar de counseling, ainda aconselhamento, porque não se podia chamar de psicoterapia, né? Por conta de todo o processo de o psicólogo não poder atender como essa necessidade, né? Assim, de psicoterapia, era só o psiquiatra. E o Rogers vai a todo vapor lutar com isso, né? E no final do livro ele quase diz assim: psicoterapia, aconselhamento é a mesma coisa de psicoterapia, vou dizer assim, no sentido grotesco do termo, né? Eu acho muito Uhum. legal essa coisa que o Rogers, essa ousadia que o Rogers teve, né? Esse livro realmente ele é muito bom. E falando dos limites também desse aconselhamento, né? Quais os limites são necessários? Porque o Rogers não vai discutir mais isso em campo nenhum, pelo menos eu não lembro. Assim. Essa coisa do. Uhum. E que na fenomenologia as pessoas vão chamar de enquadre, né? Enfim, é muito legal. Isso, é exatamente. Ele dá uma série de características, participação, né, para começar um processo terapêutico, né, para ele nesse momento. E assim, ele definia, né, duas principais técnicas do tratamento, ambiente e outra pelo contato direto. Essa técnica pelo ambiente é quando se tinha algum tipo de, como é que eu posso falar? Algum tipo de retirada de algum tipo de coisa de uma pessoa. A retirada, por exemplo, da liberdade, pessoas em conflito com a lei. Ele chamava esse tipo de técnica pelo ambiente, né? Técnica de tratamento do ambiente. Enfim. E a técnica do contato direto também ele falava, né, no counseling, no contato direto com a consulta, com o atendimento, é, no processo de atendimento. Enfim, alguém tem algum comentário até aqui? O que é que vocês acham disso tudo? Que ele já começou a pensar, né, a partir desse momento, a pensar essa nova ideia, concepção de teoria e do que ele buscava também até aquele momento como prática clínica que ele estava tentando desenvolver. Enfim. Mário, Oi, querido, tô ouvindo. achei que eu tenho caído já. Não, caiu não. Tá, tem algum comentário do tipo até aqui? Alguém de vocês? Podemos ir seguindo. Pronto, ótimo. Sim, aí a partir disso, essa nova prática, né? Que é até interessante pensar assim, porque o Roger foi duramente criticado quando ele falou que a consulta psicológica, o counseling, né? O que ele buscava não era resolver um problema específico, né? Mas ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas a crescer, né? Então, assim, foi duramente criticado por essa perspectiva que ele pensava, por essa perspectiva de pensamento dele e que assim e que fez ele desenvolver, como a gente já sabe, vários estudos, enfim, que o objetivo não era tratar um problema específico, mas auxiliar a pessoa no crescimento. E isso teve um impacto muito grande principalmente na época em que ele estava inserido, quanto em relação a outras abordagens que eram feitas até então. Tu só volta no slide anterior. Isso, que é justamente a hipótese base, então, da consulta psicológica eficaz consiste em uma relação permissiva, estruturada de uma forma definida e que permite ao paciente alcançar uma compreensão de si mesmo num grau que capacite a progredir à luz da sua nova orientação. Ele até chegou aqui nesse momento, quando ele fala nessa hipótese base, né? Chegava a falar que assim, né? Que a terapia não levava a mudança, mas ela era a própria mudança. Aí, e nisso já vem intrínseco muitas questões do que o Rogers posteriormente melhor desenvolveu, do que a gente conhece hoje mais aprofundado com as bases da
abordagem centrada na pessoa. Pronto, agora tu pode passar, tá, Mari? Olá, boa tarde. Olá, boa Olá, Lorena, boa tarde. tarde. Tá me ouvindo? Estamos. Estamos sim. Então, meu nome é Lorena. Eu, no encontro passado, eu não pude estar aqui. E eu fiz a leitura desse capítulo. E aí eu queria fazer uma colocação só, não sei se enquadra nisso aí, ou se eu entendi corretamente, mas pelo que eu entendi, Rogers ele faz uma distinção de psicoterapia e outros tipos de tratamento. Não sei se é disso que você está falando, né? Aí ele fala sobre as medidas preventivas, né? No momento que pode ser feito, pode, em qualquer que seja o ambiente que ele traz, né? Como você falou, essa questão de empresa, essa questão de escola, os vários ambientes, né? Que pode ser feito a consulta, no caso. E ele fala que pode ter algumas medidas preventivas para que não aconteça de comprometer a adaptação, né, do indivíduo. E o tratamento pelo ambiente também, né? Quando é feito algumas alterações no ambiente e que isso vai ser positivo ou beneficiar as pessoas de alguma forma, né? Me chamou muita atenção esse livro. Na realidade, assim, eu já tenho um bom tempo, desde que eu me formei, não é tanto tempo assim, mas vai fazer 7 anos. Desde a época da faculdade, eu já fazia formação em ACP, né? E eu já venho fazendo algumas leituras e tudo. Agora, por incrível que possa parecer, esse livro eu nunca me debrucei nele, assim, né? Eu li alguns capítulos, né? Porque é natural que a gente possa ver, ainda mais estudando, mas assim, pegar o livro para poder estudar, de fato, eu nunca fiz isso. E eu confesso para vocês que do início que eu li até o fim, eu me arrepiava. Porque eu não sei porque Rhodes não falou mais sobre isso depois, né? Não sei se ele mesmo se criticava. Tem, por exemplo, tem uma palavra que usa muito, que depois ele deixou de falar, paciente, né? Toda vez que eu via paciente, parecendo ter muita coisa a ver com como o Rogers mudou depois disso. Mas, por outro lado, explica muita coisa, né? Assim, e ainda mais que eu vi vocês falando, né, sobre essa questão dos estigmas em relação à ACP, eu acho que para a gente que é da abordagem, é essencial que conheça esse livro, né? Porque ele, de fato, embasa, né? E eu achei muito interessante, né? Eu gostaria até de agradecer a vocês pela disponibilidade em mandar, né, em PDF. Não consegui ler o outro livro que vocês mandaram de Psicoterapia e Relações Humanas, porque o livro, não sei se vocês perceberam, eu estava de cabeça para baixo, eu não sei mudar. Era só rodar. Enfim, depois se vocês puderem dar alguma dica aí, que a pessoa é meio ignorante nessa parte. Eu tenho outra Tá. versão dele, Lorena. Eu mando para tu depois. Eu mando no grupo depois, para todo mundo. Muito obrigada. Eu tenho esse livro, mas eu acho que não é o mesmo, né? Que esse é o volume 2. Isso, esse é o 2. Isso é o outro. Raridade, viu, Lorena? Oi? Esse livro é uma raridade. Fiquei com inveja de ti. Oi, eu não estou Eu tenho ouvindo. os dois. Tá escutando?
Agora sim. Esse livro é uma raridade, o livro físico, né? Eu tenho cópia dos 2 volumes. Eu tô dizendo que eu tô com inveja de ti, porque esse livro é uma raridade, não se Eu publica mais. sebo, Ah, gente, não eu, sebo. eu tenho os 2 volumes, ele físico. Agora, para me encontrar foi Eu quase sou muito. sair na briga É uma luta, é uma luta, Agora é esse uma aqui é luta. velhinho, viu? Ele é bem velhinho. Eles são, né, não são mais publicados, são uma raridade. Quando você encontra em sebo, geralmente muito caro, né? E aí os que eu encontrei eram muito comprometidos, então eu decidi tirar a cópia, né? Para poder Sim, manter sim. o texto integral. Agora, às vezes, a leitura desses livros que a gente vê mais atualizados é até melhor, né? Isso aqui, na verdade, é uma relíquia, né? Isso aqui eu. Mas é muito. Eu gosto muito de ter livro, né? Uhum. Tá. Até baseado no que tu falaste, Lorena, nesse livro aqui, o Psicoterapia Psicológica, né? É quase meio que um manual, praticamente, porque assim, o Rogers faz perguntas, é meio perguntas e respostas. Ele se pergunta e ele se responde ao mesmo tempo sobre questões bem práticas assim, do processo que eles chamavam na época, né? A consulta psicológica, counseling, enfim. Ele se pergunta e ele responde como ele acreditava, como ele entendia naquele Como momento. se ele E estivesse talvez assim, falando, né? Vocês sentiram isso? Assim, nesse livro é como se ele dissesse assim, não, vamos mostrar, né, que a ACP, que eu não sei se na época desse livro já era ACP, você sabe dizer? não, Esse negócio de anos eu não. é Porque eu já terapia fiz não esse caso no diretiva, né? clínica. Oi? Causa. Eu estou dizendo, porque antes, né, a gente sabe, né, que já foi terapia. Terapia não diretiva. Gente, vocês me Acho que ela escutam? travou, Dá para Lorena. te Ah, foi ela, eu escutar, achei que tinha sido. Hernani. Ah, eu achei que tinha sido eu que tinha travado, que ela parou aqui a imagem dela. Enfim, alguém tem algum comentário, então, em cima do que ela falaste, sobre o que foi falado? Eu só queria reafirmar o que Lorena falou, né, da importância desse livro, assim, para a CP, né? Foi o primeiro livro considerado da CP mesmo, né? Porque o outro, que é o tratamento para criança problema, as pessoas não costumam contar tanto. Mas ele é muito intenso, né? Esse livro, né? E aí, outra coisa que eu gosto desse livro é a divisão dele, porque no final vai ter um estudo de caso, vou chamar assim, do Herbert Bryan, né? Onde o Royce vai descrever o caso dele inteiro, de forma integral, em 8 atendimentos, né? Eu acho isso muito ousado, né? Por mais uma ousadia do Royce, né? Porque as pessoas dizem que foi o primeiro caso integral a ser colocado dentro de um livro, a ser publicado, né? Isso. Eu também já escutei exatamente isso que tu falaste, José. Que foi o primeiro caso integral do atendimento. Até falam da paciente do Freud lá, Ana O, né? Mas se quando o Freud escreveu, ele já escreveu com algumas percepções dele. Não foi como o Rogers colocou aqui, né? Na íntegra, o que aconteceu durante os atendimentos, todas as sessões escritas na íntegra do que se passou. Sim. Isso. Então a gente pode continuar? Hoje a gente parou aqui que o Rogers fala de alguns métodos terapêuticos, né? Enfim, há alguns métodos que eles, já nessa época, eles chamavam de alguns métodos antigos, métodos desacreditados, e outros métodos que eles já consideravam métodos mais novos, que ele usava nos atendimentos até nesse momento, né? Que, enfim, uma das primeiras que ele falava, que era um método desacreditável, que era uma técnica das mais antigas, que era de ordenar e proibir. Enfim, acho que como o nome já próprio diz, ordenar e proibir, ele acreditava que as ordens e ameaças não alteravam profundamente o comportamento humano a partir disso, né, de ordenar e proibir determinado comportamento. Outra coisa que ele falou era essa outra técnica de exortação, né, que ele falava
que assim, que foi um método que caiu em desuso também, que era meio que o terapeuta ia se trabalhando a partir de promessas e até o indivíduo se atingir algum objetivo, enfim, que se esperava. Então eram traçados alguns objetivos, então e a partir daí era um trabalho meio com promessas a partir disso. Enfim, e em seguida a gente tem a catarse, que até é um dos métodos que ele usa também. É... Ah, não, antes disso, ainda ele fala em um outro, antes de ir para catarse, ele fala em encorajamento e apaziguamento, né? Que ele falava em poder meio que dizer para a pessoa, no atendimento, seja o cliente, como eu entendia, forma como está melhor, como as pessoas, que eu percebi que a pessoa estava, se estava bem, que estava melhorando, enfim. Era uma tentativa de encorajamento e apaziguamento, mas que caiu em descrédito para ele naquele momento, né? Aí, logo em seguida, a gente já tem algumas técnicas que são utilizadas por Roger nesse momento, que é a catarse, ou técnica de confissão, o nome é bem sugestivo, né? E nesse aqui, o Rogers compreendia que era a capacidade da pessoa poder chegar no processo junto com o terapeuta e poder falar dos seus sofrimentos, do que estava passando naquele momento. Então, era poder se expressar, poder expressar seus sentimentos naquele momento. Então, Rogers entendia isso como a catarse, a pessoa poder falar sobre o que estava sentindo. Enfim, que até esse era um método muito usado por psicanalíticos, né, por psicanalistas da época, e que o Rogers trouxe para esse momento como uma das técnicas, né, até então como na prática do Carlsen. A outra, né, que ele falava era o emprego do conselho, que era habitualmente utilizado na época. Então, que isso poderia ser entendido como uma chamada técnica de intervenção, que poderia justamente auxiliar o cliente a poder atingir algum determinado objetivo da vida e assegurar que ele caminhe em uma determinada direção, por assim dizer, no momento do atendimento, no momento do processo clínico, enfim. E também temos um último, né, que é a interpretação intelectualizada, que ao longo do tempo, assim, o Rogers acabou caindo em desuso também, porque ele dizia que não era o papel do terapeuta estar interpretando, intelectualizando o que o cliente trazia para ele naquele momento, né? É, e isso, enfim, isso caracterizava algumas das técnicas que até então eram utilizadas por ele e que ele compreendia que eram efetivas para esse momento dentro do processo clínico, né? Eu falo processo clínico, mas nem era chamado assim naquele momento, mas assim, no aconselhamento, no cálcio, né? Do que eu entendia como efetivo no modelo que ele tentava desenvolver naquele momento. Enfim. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu queria realmente ouvir a opinião de vocês, mas eu fiquei me lembrando o tempo todo dos processos de plantão psicológico, sabe? Não sei como é que chegou para vocês, mas eu fiquei me lembrando, pelo menos para mim, eu fiquei com a sensação de que Roger estava o tempo todo propondo, já logo, mesmo nesse comecinho, ainda formulando muita coisa, mas eu fico com a sensação de que ele estava já construindo possibilidades de pensamento enfim, de articulação clínica, mas de tal modo onde a relação fosse foco, né? Onde aí ele até fala de espaços diferentes, né? E aí eu fico muito pensando nesse espaço de catarse emocional, me remeteu muito a pensar o plantão. Não sei se chegou assim para vocês. Também não sei, porque eu realmente não cheguei a estudar sobre se o plantão psicológico tem algum aprofundamento aí nessa primeira fase do Rogers, mas eu fiquei me lembrando muito, assim, de algumas pontuações, assim, me lembraram muito. Mário,
Minha internet caiu aqui, gente. Mas, assim como você, eu pensei muito no plantão também. Na realidade, eu vejo muita coisa em psicologia que parece que com o tempo vai adquirindo novos nomes, sabe? A impressão que dá, assim. Ou até quando a gente vê de outra abordagem, a gente fala, poxa, isso parece com tal coisa, né? Com um nome diferente. Eu senti a mesma coisa. Lendo sobre essa questão da consulta, é consulta mesmo, né? Me lembrei muito do plantão. E Rogers, o tempo todo, ele deixa claro que o que verdadeiramente importa é a relação, né? Que às vezes você pode ter um único momento. Eu senti isso, inclusive, no capítulo desse livro. Em um único momento, você, na relação com o cliente, aquilo pode ser tão significativo que pode haver uma mudança significativa, né? Ou seja, aquela pessoa que estava em um processo de desadaptação, né, com adaptação comprometida, ele tem um desenvolvimento tal, né, que passa a ter uma vida mais construtiva. Então, assim, eu senti isso, que não importa tanta quantidade, né, de atendimento que tem, importa a relação, né? Inclusive os próprios vídeos, eu não sei se vocês já chegaram a ver alguns vídeos de Rogers atendendo, você percebe, por exemplo, que em 30 minutos em um atendimento daquele é tão significativo, né, que depois, em Glória mesmo, né, foi tão significativo aquele momento, que claro, que depois ela manteve contato com ele, mas houve uma mudança, né? Então, assim, a gente já sente, né, pela leitura mesmo, e não tem como não lembrar do plantão, né? Porque o plantão tem essa proposta, né? Em um atendimento, 2, 3 no máximo, né, acontecer essa mudança. Tu ia falar, Mário? Não, querido, foi só um lembramento mesmo, nessa questão do foco no problema e não, aliás, o foco no caso não é o problema, mas o indivíduo, né? Isso me lembrou, foi só uma ênfase mesmo que Isso. passou e eu quis partilhar. Assim, acho que o Rogers, acho que em nenhum momento ele falou assim, o que ele estava mais preocupado era em detalhar, né, sobre a psicoterapia não diretiva, como ele chamou nesse momento, né, do counseling, da prática do counseling. Enfim, eu acho que ele não chega a falar em plantão. Eu acho que um plantão é um desdobramento posterior a isso, né? E vocês falando até em plantão, assim, como acho que a Lorena, né, o nome dela, eu não consigo ver o nome, mas acho que é a Lorena que estava falando agora há pouco, que ela falou É. assim, que em 30 minutos conseguia. Eu lembrei muito de uma pesquisa da Márcia Tassinari, né, com plantão psicológico, que ela tentou, quis investigar, investigou, na verdade, né, por que pessoas, depois do primeiro atendimento, não voltavam mais buscar o atendimento do plantão. Eu esqueci onde foi agora exatamente que ela realizou essa pesquisa, enfim, né, que ela começou a ligar para as pessoas, porque que elas não estavam voltando depois do primeiro atendimento, né, e ela chegou a um determinado momento que ela disse que as pessoas se sentiam satisfeitas com o único atendimento que era realizado, né? Você vê a potência que tem um atendimento nesse ato dessa relação, no processo terapêutico e os efeitos que ele acaba tendo. Enfim, eu não sei, eu acho que tem até uma publicação do livro em relação sobre isso. Qual o nome, Mário, qual o nome do livro da Máscara fora do plantão? Eu esqueci agora. É É o o. plantão e a clínica da clínica da urgência psicológica. Ela vai inclusive mencionar essa pesquisa, bem Esse, interessante. esse, é, esse é mais novo, não? Eu acho que tem um mais antigo, não?
Eu não sei, eu só conheço esse. Esse O tem título mais antigo. essa Tem o mais menção. antigo, Revisitando o Plantão Psicológico Centrado na Pessoa. Isso, Ela tem pronto. alguma dissertação também, né? Por a clínica A da urgência, dissertação dela né? é sobre plantão. É. Helena, você ia falar, querida? Eu vi que você abriu o microfone, aí ficou com o microfonezinho assim e depois fechou. Ah, sim, gente. Licença, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para o Hernani e também para o grupo. Em relação a essa questão do foco no indivíduo e não no problema, me vem a questão do diagnóstico. E algo que eu ainda não vi na graduação e também nenhuma leitura que eu fiz é em relação ao lugar do diagnóstico para a CP. A gente sabe que não é um lugar central, mas eu gostaria de saber se o diagnóstico ele tem qual a função dele dentro da CP, como que a CP enxerga essa questão. E seria mais isso, se vocês puderem comentar. Algo polêmico para a CP, viu? O diagnóstico. É, bastante, né? Vocês querem comentar? Pode ficar à vontade. Eu quero, mas eu queria escutar vocês Pode primeiro. Tá todo mundo meio desconfiado, né? pode falar. Mas, É porque mas deixa assim. eu falar então. Fala, Ah, José. É assim, a questão do diagnóstico, na verdade, o Rogers, ele queria fugir, né? De qualquer forma. Teve momentos da obra dele que ele disse que o diagnóstico de nada serve. Mas se a gente botar para a nossa conjuntura atual, porque a gente precisa entender que pessoa e mundo são influenciadas entre si, né? Então a pessoa ela não está distante do mundo, né? Existe aí um mundo que circunda, né? Existe a ansiedade, a depressão, a esquizofrenia, enfim. O diagnóstico, para mim, enquanto psicólogo da ACP, ele diz do meu paciente, mas ele não reduz meu paciente a isso, né? Então, meu paciente, ele é aquele que tem uma depressão, vou dizer assim, existem os contornos, né, que essa depressão tem nele. Aí, eu vou construindo com ele, né, algumas, vou dizer, algumas, né, pedindo para que ele me diga, né, mas e aí é um exercício muito fenomenológico, né, pedindo para que ele diga como é, né, essa depressão. Então, não é naturalizar essa depressão a partir de estruturas como a psicanálise trabalha. Aqui tá travando um pouco, eu não sei se é só aqui. tá travando um pouco, José. Tá Tá travando um pouquinho, travando. querido. Mas deu para entender Tá, até a parte da melhorou? psicanálise. Deu para entender até a parte da psicanálise. Da estrutura que você estava falando. Melhorou? Me escutam? Melhorou. Sim. Uhum. Pronto, gente, meu fone às vezes ele tem vida própria, funciona quando ele quer, mas vamos lá. Se não tiver funcionando, né? E assim, né, como eu estava dizendo, você vai trabalhar com estrutura, né? E aí essa questão e tal, enfim, eles não trabalham, trabalham a partir de estrutura. Outras abordagens vai trabalhar a partir do DSM, do CID, a gente não. A gente pega esse diagnóstico diz da pessoa, mas para além dele existe uma pessoa, então a gente vai descobrir junto com ela, né, qual é os contornos que ela dá para essa depressão, vou dizer assim, né, e a partir daí indo trabalhar, não tendo a depressão como foco, né, o foco é sempre a pessoa, né, o Roger vai dizer isso desde sempre. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode dizer que o diagnóstico de nada serve no sentido da vida da pessoa. A gente tem que ver qual é a função daquele diagnóstico na vida da pessoa, de uma forma mais grotesca, eu vou dizer assim, né? É como esse diagnóstico é para essa pessoa, a partir da visão dele, né? Dizendo de uma forma assim mais grotesca, né? Então, assim, é muito radical, na minha visão enquanto psicólogo, da CP ou psicoterapeuta, a gente dizer e não levar em conta esse diagnóstico, né? A gente vai trabalhar com esse diagnóstico, né? Mas a partir aí dessa relação com a pessoa, né? Não vamos reduzir a pessoa a esse diagnóstico, a pessoa não é uma depressão, a pessoa tem aquela depressão, e a partir disso a gente vai trabalhar com ela, né? Para descobrir os contornos, como a Virginia Moreira diz, né? Para perguntar aí quais são as cores dessa depressão, o que é que ela
diz desse sujeito que, para além dele, e talvez aí seja a diferença, além disso, existe uma pessoa, né? Então, a gente vai dar essa perspectiva, pelo menos eu trabalho assim, né? E aí, na teoria rogeriana, né, se a gente for Aham. entender o que é psicopatologia, ele só lançou mão de um termo, né, que a gente pode aproximar disso, que é a incongruência, né? Ele vai dizer que é uma discrepância entre o self, aquilo que a pessoa é, e as experiências dela. É quando uma não diz do outro e aquele cliente, ele fica num estado de desconforto interno, que vai causando aí as psicopatologias, né? Se a gente for trazer para uma discussão mais fenomenológica, né, a gente vai ter outras ferramentas para ser trabalhadas, assim, né? Mas de uma forma geral, né, é isso, assim. O Rogers, ele tentou, de alguma forma, dizer Sa- que de nada servia, e assim, no sentido de classificação, de nada serve mesmo, mas no sentido de que diz alguma coisa da pessoa e que a gente vai trabalhar junto com ela, né? A partir dessa relação de É, afetação. Antes, sim. Uma coisa bem legal de... sa- Desculpa, Hernani. Desculpa. Fala. sabe, assim, só um pequeno gancho aqui do que o José falou. Às vezes, assim, no Psicoterapia e Relações Humanas 2, o Rogers fala isso, né? O diagnóstico nada serve. Às vezes, assim, a impressão minha, eu às vezes lendo o Rogers, quando ele fala isso, né, que o diagnóstico nada serve, eu fico com a impressão de que ele está falando de um tipo muito específico, assim, de diagnóstico, sabe? Do que diz respeito, assim, a poder tratar a pessoa como objeto, a estigmatizar a pessoa, a reduzir a pessoa ao diagnóstico, sabe? E Eu acho assim, também, eu e sinto isso, assim, é no sentido de enquadrar essa pessoa, né? isso, exatamente. Exatamente. E se a gente está pensando na abordagem centrada na pessoa, já que é centrada na pessoa, a gente tem que levar em conta o diagnóstico. Afinal, quer queira ou não, faz parte da vida dela, eu tenho que lidar com situações da vida dela em que ela é afetada por situações que isso é causado, né? E como ela compreende isso? Então, eu vejo assim, que de uma certa forma, meio que não dá para simplesmente ignorar o diagnóstico, mas meio que entender e compreender qual o lugar dele na vida de cada pessoa, de como ela experiencia determinadas experiências vividas naquele momento da vida dela. Enfim, acho que o Mário ia falar. Como eu fiquei pensando, uma coisa que eu sempre gosto de pensar, quando o tema do diagnóstico surge nas sessões, eu sempre fico me perguntando como é que a pessoa se relaciona com o diagnóstico, né? Eu acho isso um lugar bem bacana, que lugar esse diagnóstico ocupa naquela pessoa, na vida daquela pessoa. Que quando a gente faz isso, pelo menos eu, na minha experiência, quando eu faço isso, a gente se mantém centrado naquela experiência, né? E outra coisa, gente, que a gente não pode esquecer, que eu acho muito bacana a gente estar pensando, é que pensando em termos de sociedade, como o José bem pontuou, inclusive, o diagnóstico hoje tem finalidades políticas, às vezes, de acesso à medicação, de acesso a tratamentos pelos planos de saúde, pelo SUS. Então, querendo ou não, funcionando como a gente funciona hoje socialmente, ele cumpre também essa função que eu acho importante, às vezes, de ser lembrada, sabe? Essa questão política mesmo, de acesso a, a tudo, tanto a tratamentos como, às vezes, a medicações. E aí eu acho que nesse ponto é preciso olhar, mas aí, como vocês bem pontuaram, assim, sempre focando na pessoa, né? E na experiência dela em relação a isso, assim, como isso chega, como isso surge, os lugares que ocupa, né? Eu, pelo menos, tenho pensado bastante, assim. Eu acho assim, Gente, ah, pode falar, Renan. eu acho também que é muito importante essa questão do diagnóstico em relação à pesquisa, né? Eu acho que a gente, às vezes, é tão carente na abordagem centrada em relação à pesquisa. Eu acho que, assim, essa questão de diagnóstico, acho que, assim, talvez seria um fator importante para desenvolvimento de pesquisas, né? Ô, gente, Enfim, como suporte, na verdade, né? eu ouvindo vocês, eu lembrei de várias coisas, né? Uma foi o seguinte, eu fiquei pensando no Rogers, porque assim, a gente não pode esquecer que ele é uma pessoa, obviamente, e que ele tem as experiências dele, né, como pessoa.
o que eu acho interessante é que ele sempre dá essa liberdade da gente ser o que a gente é e de construir a nossa própria história. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for olhar a história de Rogers, a gente vai ver que ele teve uma péssima experiência com pessoas que tinham esquizofrenia, né? Ele teve em um momento da vida dele, ele trabalhou com pessoas que tinham esquizofrenia e isso mexeu bastante com ele. Foi tanto que ele ficou, acho que foi uns 3 ou 4 meses afastado, sem trabalhar, né, se cuidando, fazendo terapia, inclusive, porque mexeu profundamente nele. Então, eu fico pensando o quanto que isso, por exemplo, refletiu no fato dele chegar e dizer assim, diagnóstico não serve para nada, entre aspas, né? Na verdade, eu acho que quando ele diz isso, de fato, ele está falando como vocês trouxeram, né? Essa questão de você ver a relação que o diagnóstico tem para a pessoa. Mas quando você fala da relação do diagnóstico para a pessoa, eu acho, como vocês mesmos estão falando, né, da importância de você conhecer o diagnóstico, até para você entender a relação que esse diagnóstico tem com a pessoa. Eu lembrei, eu não sei se vocês já ouviram falar de focalização, né? Que quem criou foi Gengel. E eu fiz a primeira parte do curso, né? Agora tem pouco tempo, que foi a primeira vez, inclusive, que fez online. E ele fala sobre isso. O Guilherme, vocês conhecem o Guilherme? Guilherme Tostes, não é isso? Isso, maravilhoso. Todos os profissionais do curso são maravilhosos, sabe? E aí ele fala sobre isso, ele diz da importância, né? Também não é até para você discutir assim com outras pessoas de outras abordagens, né? Por exemplo, na psicologia, para você falar sobre a CP e da relação que a CP tem, como a CP compreende esse diagnóstico, por exemplo. Não digo nem a CP, o humanismo, né, de forma geral. Humanismo fenomenológico, existencial, enfim. É importante que você entenda sobre o diagnóstico, né? Na verdade, isso realmente me pegou até hoje me pega, essa coisa, né, de diagnóstico. A gente, sei lá, a impressão que eu tenho é como se a gente tivesse meio que eu, né, tô falando de mim, meio um receio, assim, não, diagnóstico, né, não, tipo assim, como se isso afastasse a ideia de pessoa, né? Só que aí na minha própria experiência de vida, né, eu percebo, como pessoa, né, eu percebo a importância de saber também sobre o diagnóstico, né, porque senão a impressão que eu tenho é que fica um vazio, não sei para vocês, né. Aí, Helena, né, quando você pergunta, eu lembrei de um livro, que eu não sei se é esse que José colocou, praticando a abordagem centrada na pessoa, dúvidas mais frequentes. Não é esse, gente, o nome? É, É porque às vezes eu é, sou meio ruimzinha para lembrar de nome, mas eu acho que praticando é a esse. abordagem da pessoa, isso. Acho que é da É com Márcia e do Márcia, Marcos e a Esté Carrenho. Marcos. Isso, Carrinho. Adoro gente que lembra de nome. É porque eu acho que eu já indiquei por aqui, já no nosso grupo. Ele é muito bom, assim, ele é muito, é simples, a CP geralmente tem uma linguagem simples, que eu acho muito bacana, e ao mesmo tempo ele tira várias dúvidas, sabe? É muito bacana. Entendi. Bom, gente, obrigada por compartilharem aí suas experiências em relação à CP e o diagnóstico, porque é algo que sempre, eu ainda estou na graduação e é algo que a gente sempre, nós enquanto estudantes ficamos com essa dúvida, né? Mas qual o lugar do diagnóstico para a CP? Como que eu vou lidar com isso? E obrigada aí por compartilharem suas experiências. Que é isso. Eu acho até importante poder falar sobre isso, né? Principalmente que a gente que está na prática clínica.
Enfim, mais alguém tem algum comentário sobre esse tema? Assim a gente pode prosseguir. Só. Estamos escutando? Estamos. É só para dizer, Hernani, acho que você não tá vendo, porque tá. Botou o slide, nem tu e nem nada, Pode que eu falar. coloquei um artigozinho aqui que fala sobre diagnóstico na CP, um artigo bem simples da Silvia. Eu acho bem Uhum. legal, ele dá uma direção bem legal aí a partir das obras do Rogers. Quem puder ler, muito legal. Pronto. Ótimo. Você colocou no grupo, José? Não tô vendo. É José, né, o nome dele? Eu coloquei no chat do daqui. Depois os meninos podem colocar no grupo. Isso. Depois a gente coloca lá no grupo, aí fica mais fácil o acesso. Obrigada. Pronto. Tem mais alguma coisa, Mário, que tu gostaria de comentar sobre isso? Não, não. Não? Então ok. Então, pra gente continuar, então, em relação ao esse texto que a gente tava, né? É, que o Rogers fala, né? Em relação ao processo terapêutico, como eu entendia a partir desse novo olhar, dessa nova terapia, né? Desse novo processo que ele entendia. Ele falava que seguramente esse tipo de terapia não é uma preparação para a mudança, é a própria, né? Eita. Seguramente esse tipo de terapia não é a preparação para a mudança, é ele própria mudança. Enfim, essa já era a primeira compreensão que ele tinha lá em 1942, né? Sobre o atendimento psicológico no counseling que ele praticava, né? E que ele dizia assim que algumas características, né? Que ele formou algumas fases do processo terapêutico, se eu não me engano, são 12. Eu tenho cada um aqui no para demonstrar para vocês. Enfim, e que assim, nessa nova terapia, né, que ele falava, ele dizia que assim há uma confiança muito profunda, né, no indivíduo em poder orientar-se para a maturidade, assim, auxiliar no crescimento no sentido da maturidade, não, né? Enfim, e que isso, eu acho muito interessante quando ele fala isso, assim, que ele diz sempre em relação ao indivíduo, né, e não em relação a outra pessoa quaisquer. Alguém, alguém queria falar? Acho que alguém abriu o microfone e eu estou escutando algo. Não? Tá. Então, assim, ele também entendia, né, que essa terapia procurava agir tão diretamente quanto possível na afetividade da vida da pessoa atendida. Então, para tentar levar a uma reorganização emotiva e, enfim, para poder realmente, assim, dar, dar, Eu acho que é dar essa- Brina que tá. Licença, tá? Eu acho que é Brina que tá com o microfone ligado. Gente, perdão, não tinha percebido, tá? Desculpa. Nada, tranquila. Pronto. Então, aqui a gente tem aqui eu trouxe algumas caracterizações da fase do processo terapêutico que eu entendi, né? Que primeiro o indivíduo vem buscar ajuda, né? Vem com determinadas questões e falava sempre em servindo de livre e espontânea vontade ou encaminhado de alguma instituição. A segunda é a situação de ajuda oferece um lugar onde o indivíduo pode ser auxiliado, ou seja, a partir de uma determinada relação, o indivíduo poder crescer em relação à maturidade, como ele bem fala nas características anteriormente que eu citei. A terceira é a expressão de sentimentos, enfim, que essa aqui configuraria nesse momento como o que eu chamo como uma catarse. Enfim, a quarta seria o psicólogo aceita e reconhece os sentimentos negativos da pessoa que está lá, ou seja, para ele tinha que ter uma expressão de sentimento, embora não fosse totalmente, como é que eu posso dizer, nem que fossem, sejam esses sentimentos sejam positivos, sejam negativos, eles deveriam ser aceitos, assim como o indivíduo
entende, assim como o indivíduo expressa, né? Enfim, pode passar, Mário? Vai dar certo. Isso. O próximo. Aí. E a quinta, né? Opôs a expressão de sentimentos negativos, aparece mesmo receosa das expressões positivas. Aceite o psicólogo, aceite os sentimentos positivos e expresse. A compreensão, a apreensão e a aceitação constitui o aspecto mais importante. A partir desse momento, a gente já vê aqui um foco em relação ao Roger, em relação à relação, né? Em relação ao processo, em relação ao indivíduo, ao cliente que está ali junto com ele. E a oitava é esclarecimento de possíveis decisões, né? Do que poderia acontecer posteriormente ao fim. Pode passar? Gente, eu falo demais, eu me perdoe, mas uma coisa que me chamou a atenção, não sei se você ainda vai colocar alguma coisa assim, mas é que ele fala assim, que quando ele fala, né, dessa questão do psicólogo aceitar, reconhecer e esclarecer os sentimentos negativos, aí ele falou que quanto mais esses sentimentos negativos forem exprimidos, né, pelo cliente, o que é que acontece? Quando os sentimentos negativos no indivíduo se exprimir totalmente, segue-se a expressão receosa e hesitante dos impulsos positivos que promovem a maturidade. Isso me chamou a atenção, né? Então, quanto mais o indivíduo expressa, né, esses sentimentos e o psicólogo aceita, reconhece, maior essa questão, né? Essa probabilidade, foi assim que eu entendi, não sei se é exatamente isso, né, de promover a maturidade, né, do sujeito. Uhum. Isso, exatamente. Acho que caminhar em relação à maturidade, como ele fala. Ele bem fala quando ele está caracterizando a fase do processo. Enfim. Então, aqui a gente tem as últimas quatro, né? Que é o início de ações positivas, que elementos, maior crescimento, ações positivas cada vez mais integradas e, por último, é, uma, que é o sentimento de uma decrescente necessidade de ajuda. Ou seja, aqui seria o momento que o cliente já estaria deixando o processo terapêutico, né? Já estaria passando, estaria basicamente poder caminhar com as próprias pernas, né, por assim dizer, após o processo, como o Roger entendia aqui. Eu acho. Tu pode passar, Mário? Eu acho que esse foi o último slide do Psicoterapia e Relações Humanas, dessa primeira parte. Psicoterapia e Relações Humanas, não. Psicoterapia e Consulta Psicológica. Alguém tem algum comentário sobre mais alguma coisa sobre essa primeira parte que eu gostaria de falar? Não? Ok. Enfim, existe até, após essa parte, eu acho que tem até umas coisas bem interessantes que o Rogers fala em relação ao processo do aconselhamento, né, da consulta psicológica. Ele fala assim que a consulta psicológica é relação única, né, não é relação de pais e filhos com uma profunda ligação afetiva, não é relação de amigo entre amigo, não é relação de estudante aluno, no sentido de ter um que ensina, aprende, sabe? Ele fala bastante, eu acho assim, isso é muito interessante quando ele fala, que assim, para mim ainda hoje faz muito sentido, apesar de ser já vai fazer 80 anos esse livro, enfim, e que é muito interessante pensar nisso que ele falava, né, de colocar a relação terapêutica como algo único, e falo que ela não é, né, enfim. E também acho que outra questão que ele traz muito interessante nesse livro são questões em relação a limites, né?
Eu falo em limite de tempo, em limite de responsabilidade e limites de ação agressiva, principalmente no atendimento infantil, que até, eu acho que o José está aqui ainda, se o José tiver puder, eu acho que é interessante falar. Eu poderia falar melhor, na verdade, sobre isso. Enfim. Oi, amigo. Repete só a pergunta. Eu só escutei meu nome e Assim, voltei aqui. durante esse livro aqui, o Rogers fala muito assim em relação à questão dos limites, né? Aí eu estava citando aqui alguns limites em relação ao tempo, limites em relação à responsabilidade, e eu falei também limites em relação à agressiva, principalmente em relação a atendimentos infantis, né? Em relação ao uso dos equipamentos da sala de Sim, ludoterapia e sim, não sim, quebrar, né? Enfim, sim. Vocês estão me escutando bem? Só me dá o ok. estamos sim. Pronto. Assim, na verdade, né, existe um parâmetro muito legal e importante, né, que a gente precisa fazer uma comparação, né? No atendimento infantil, a gente usa, sobretudo, como principal referência a Axiline, né? Ela faz Uhum, ludoterapia. Mas só que a Axiline, ela fez o livro dela inspirado nesse livro, né? Que é o Psicoterapia e Aconselhamento que o Hernani estava falando, né? Terapia não diretiva. Ela vai lançar mão de alguns conceitos, inclusive, para além desse livro que o Rod vai trabalhar depois. Mas, assim, a Axiline, ela fala também desses limites mínimos, né? Que é o limite de não agressividade, de não quebrar os brinquedos, de tempo e do dia da sessão, né? O Rogers, ele acreditava que para que a criança pudesse ficar bem, né? Os pais também tinham que ser atendidos, de uma forma uhum. geral. A Axline não, a Axline diz que se a criança conseguir ser tratada, né, vou usar o termo que ela usava, ela consegue fazer uma reviravolta na família, né? Ela cresce, a família também cresce. Mas, enfim, basicamente foi o que tu falou, os limites que ela coloca. Os limites de não ser agressivo, né? Não é permitido, mas isso não quer dizer que não vai acontecer, né? Então, o Isso. psicoterapeuta infantil, ele precisa estar ligado nisso, porque pode ser que aconteça. E se acontecer, a gente vai redirecionar esse comportamento pro brinquedo, que é para a noção lúdica, né? Então, a gente não está lá como aquele que vai podar esse sentimento de agressividade, né? Mas também a gente não vai permitir que ela bata na gente. Então, a gente oferece uma direção para que ela use a agressividade dela em outro instrumento, né? Assim. Então, basicamente, foi o que tu falou mesmo, né? O que ela coloca foi o que o Rogers colocou de alguma forma. Só que ela só vai adaptar para esse atendimento infantil, né? Porque ela vai focar um pouquinho na sala de atendimento. Uhum. Isso. Exatamente. Se alguém tiver algum comentário sobre esse livro, para a gente passar para esse próximo, né? Que é o capítulo 2 do Psicoterapia e Relações Humanas 1. Tu só volta, Mário, por favor. Isso. Bem, basicamente, aqui nesse capítulo, acho que a gente tem alguns conceitos bem importantes que permeiam a obra do Rogers, né? Que seriam bases para da terapia, né? Que ele compreende a partir daqui. Aqui a gente tem muitas formulações. Inclusive aqui, para quem não conhece, a gente tem todo o vocabulário do Rogers, né? Nesse livro. E se eu não estou enganado, eles são separados em dois grupos, né? As noções-chave e as noções conexas. Acho que as noções-chave são separadas em 11 grupos e as noções conexas, que é um desdobramento de cada noção-chave, que são 40. Enfim, que a gente vai ver no nosso próximo encontro elas. A gente vai citar cada uma delas aqui para vocês, tá? Enfim, então, começando aqui, que Rogers, de início, assim, quando ele fala em noção-chave, ele fala numa tendência universal da capacidade do indivíduo. Aqui ele já está falando, né, em relação à tendência à atualização, que é, que é para muitos, assim, um conceito basilar da abordagem centrada na pessoa. Eu acho que até ele próprio fala isso, né, no conceito angular da abordagem, né, que entende que o ser humano tem a capacidade latente ou manifesta de compreender-se a si mesmo e de se resolver problemas de modo suficiente
para alcançar a satisfação e eficácia necessária ao funcionamento adequado. Então, aqui era o que Rogers entendia enquanto, é, enquanto, enquanto uma noção-chave para entender o processo. Quando eu falo na noção-chave e processo, eu sempre estou falando teoria da terapia, porque ainda Rogers aqui ainda falava muito de teoria da terapia. Aí, acho que, se eu não estou enganado, esse livro é da década de 70, e só posteriormente é que o Rogers vai dando mais vida a outros desdobramentos em outros lugares, por assim dizer, né, em outros campos. Ele vai realmente assim se debruçar e escrever mais sobre isso. Enfim. Então, a partir dessa noção-chave, né, que ele entende, né, como a tendência universal de todo indivíduo, ele fala assim do conhecimento reflexivo, que isso torna possível a autoavaliação e a autocorreção de operações fundamentais da capacidade de indivíduo em questão. Ou seja, seria a capacidade de modificar determinada questão na sua experiência em um dado momento. Enfim. E para ele, a tendência à atualização ela é a mais fundamental do organismo, em sua totalidade. Sempre que ele fala assim, muito em tendência à atualização nesse livro, ele sempre vai se referir à tendência à atualização organísmica, né? Que eu entendo o organismo como, se eu não estou enganado, a definição que ele dá para o organismo é uma estrutura psicofísica total, que ele vem falar quando ele está falando em organismo e também a partir dessa relação com a tendência à atualização. Enfim, alguém gostaria de comentar alguma coisa até aqui? Porque vocês não falam nada, às vezes fica achando que cair, ó. Enfim, Eu não sei vocês. Estão me escutando? estamos sim. Mas esse livro, para mim, quando eu comecei a ler os 2 volumes, né? Eu achei a linguagem dele mais complicadinha, porque ele é muito teórico, o primeiro, né? O outro é mais prático, mas esse ele é mais teórico, né? Mas ele é muito importante para a gente, para TT, porque ele traz assim, uma conceituação, né? Um dia escutando o professor Carlos Roger, né? Que foi ele. Vocês conhecem o Carlos Roger? Pode. Eu não entendi o que tu falou. Vocês conhecem o Carlos Roger? Conheço, sim, conheço. Quase o nosso Carl Rogers aqui, né? Carlos Roger, Isso. gente boa Óbvio, pode ser demais. Sobral. Gente boa ali, viu? Ele é da onde, gente? Ele é daqui também, no Ceará. É professor da UFC Sobral, ele. Uhum. Gente, vocês todos são do Ceará? Eu sim. Os meninos. É. Eu, Mar, Todos eu não Eu sei, acho mas que tem um bocado aqui, tem, viu? Hoje, Tem Breno, vários né? cearenses aqui. Iris. eu acho Fortaleza, gente, que riqueza vocês têm aí, viu? Nós somos ricos, nossa família. A gente, Ah, nossa, a impressão que eu tenho é que é o lugar mais rico que tem da CP. a gente tem um grupo bem forte aqui no Ceará. Que coisa boa, viu? Legal. E aí ele dizia, né, que nesse livro, né, a Kim G, que é a parceira do Roger na escrita desse livro, a Marion Kim G, né, ele dizia assim, que ela quase que puxou ele, né, senta aqui comigo e vamos escrever sobre essa teoria, vamos teorizar, né. E aí eu acho muito importante a leitura desse livro, né, sobretudo essa parte de organismo, né, que é uma parte pouco, eu vou dizer assim, trabalhada mesmo, assim, de alguma forma, né. E como o Hernani falou, né, uma parte, né, psicofísica que também leva a questão do emocional, né, a gente entende como uma pessoa integral, onde a gente leva em conta tanto os aspectos físicos quanto os emocionais, né, nesse organismo, né, e que dentro dele tem a tendência atualizante, que é o que o Hernani falou, e o self, né, que aí são as duas instâncias principais, vou dizer assim. Mas eu acho muito legal assim para vocês fazerem essas leituras, né? E aí eu já vou dizer, esse grupo não é Nutella, né? Esse grupo aqui é raiz. É lendo Rogers mesmo que a gente vai aprendendo. Isso.
A gente pode continuar, então? Ou mais alguém quer comentar alguma coisa? Tá. Pode passar, Mário, o próximo slide? Isso, então, assim, o Rogers fala que a tendência à atualização, né, ela, ela pode ser entendida em duas ordens, né? Na ordem ontogenética e na ordem filogenética. A ontogenética diz respeito ao desenvolvimento do indivíduo e na ordem filogenética diz respeito ao desenvolvimento da espécie. Tanto que, assim, quando ele fala que aqui em Tendência Atualizante, na última obra dele, né, que ele vem falar em Um Jeito de Ser, a tendência formativa, né, que ele já expande essa ideia de tendência de atualização para todos os organismos vivos. Enfim, e que isso traz vários desdobramentos posteriores do que se entende a partir dessa ideia de organismo, né, que foi desenvolvida ao longo da teoria do Rogers. Enfim, e quando ele traz também, né, que ele fala assim, de uma tendência à atualização do eu, que uma diz ao direcionamento dessa energia, seria necessário uma outra estrutura, né, que eles chamam que ele vem com uma situação chamam do eu, que ele entende. Enfim, e já aqui vocês me escutam bem? Eu acho que alguém falou que tá Deu travando. uma falhadinha aqui, mas já voltou. Ou não? Não sei. Fala aí pra gente ouvir. Me escutam? Agora sim. Me escutam bem? Ah, tá. Então, ótimo. Então, né, que agora que ele fala da ideia de organismo, né, como elementos da experiência. É muito interessante que toda vida que a gente tá falando assim, e algumas noções, né, algumas noções chaves das ideias do Rogers, a gente acaba caindo em outras noções. E para a gente entender uma, a gente precisa entender outras, né? Quando ele fala de experiências, assim, só para a gente poder conseguir compreender isso que ele fala, né? Quando ele fala de experiência, ele fala em tudo aquilo que se passa no organismo, né? E que está potencialmente disponível à consciência. Para ele entendia isso como experiência, né? E, e assim, para entender essa ideia de tendência atualizante e a tendência à atualização do eu, é importante os elementos que estão presentes justamente na experiência, para poder se compreender esse processo que se dá a partir disso. Enfim, pode passar para o próximo, Mário. Pronto. Então, assim, que ele fala, né, que o indivíduo, sua tendência à atualização e sua noção do eu fazem parte de um mundo fenomenológico. Ou seja, passou. Só volta um pouquinho. Isso. Ele fala assim que o indivíduo faz parte do mundo fenomenológico. Eu acho uma coisa muito interessante assim que o Rogers falava que assim que até o Paulo Castelo Branco discute na obra dele, né, que o Rogers não caiu em ideias filosóficas sobre, por exemplo, o que é realidade. E que foi com que fez que ele pudesse desenvolver assim tão bem alguns conceitos dele sem cair em discursos tão filosóficos que poderiam acabar atrapalhando no desenvolvimento de alguma das ideias dele. Enfim, agora tu pode passar. Então, aqui, como próxima noção, a gente tem a noção do eu, né, que eu falo que é uma estrutura perceptual, isto é, o conjunto organizado e imutável de percepção relativas ao próprio indivíduo. E aqui, justamente, a gente tem uma das principais ideias quando o Rogers fala do que a gente tem como self. Essa noção de eu pode ser entendido como self a partir dos preceitos na abordagem centrada na pessoa, né? Porque assim que esse seria o que o indivíduo entende como características, atributos, enfim, seria todo um conjunto organizado
do que ele próprio se entende, do próprio modo como a pessoa se vê. Então, essa noção de eu seria uma questão central em relação ao indivíduo, né? Que em linhas gerais poderia ser entendido como autoconhecimento sobre si mesmo, baseado nas suas experiências. Então, a noção de eu gira muito em torno disso. Enfim, e da experiência vívida, né? Do que é experienciado a cada momento e que está potencialmente susceptível à consciência. Essa é a ideia básica da noção de eu trazida por Rogers. Enfim, então prosseguindo, uma noção assim que eu acho uma noção que eu acho sensacional que o Rogers traz, eu posso até passar, Mário, para o próximo slide, que seria a noção de liberdade experiencial, que eu acho fantástico essa noção, assim, eu não sei assim, se todo mundo leu, mas assim, se não leio, leia. Pelo menos essa noção de liberdade experiencial, que eu acho assim muito importante da gente entender, né? Que ele fala assim que se relaciona-se essencialmente com a experiência, isto é, com os fenômenos internos. Consiste no fato de que o indivíduo se sente livre para conhecer e elaborar suas experiências e sentimentos pessoais, como ele o entende. Ou seja, Rogers diz aqui, então, que independente do sentimento, seja ele positivo, negativo, seja que, que vá contra as normas sociais, que vá contra a moralidade, mas, enfim, ao menos verbalmente eles deviam ser expressos assim como ele experimenta. E Roger chama isso de liberdade experiencial, né? De o indivíduo poder expressar, assim como percebe a experiência, assim como ele vive a experiência. Assim, eu acho assim, um conceito muito forte quando o Roger traz sobre isso. Não sei como é que chega para vocês, mas para mim é muito representativo quando ele traz essa ideia de liberdade experiencial. Principalmente quando a gente pensa até na própria teoria da abordagem centrada na pessoa, né? Que a relação se dá a partir de dadas condições. E eu acho esse conceito, essa noção de liberdade experiencial, eu acho como uma ideia bastante importante para a gente compreender esse lugar da abordagem centrada na pessoa, no entendimento da relação, tanto da relação pessoa a pessoa, né, como posteriormente falou, terapeuta-cliente, ou enfim, ou em outras relações. Eu acho muito essencial poder se compreender é, isso que ele traz. Hernani, Alguém ia e falar? esse é um conceito muito importante, assim, sobretudo para a gente que está na clínica, né? Porque isso, além de surgir o tempo todo e de haver a necessidade, a gente está trabalhando com isso o tempo todo na nossa, não vou dizer a condução, mas no processo terapêutico, né, psicoterapêutico. Além disso, é a partir da liberdade experiencial que a gente vai poder pensar aí como é que essa tendência atualizante vai se manifestar, né? Eu acho bem legal, assim. Inclusive, o Roger traz uns exemplos bem legais desse capítulo que eu gosto muito para poder ilustrar. Eu não sei vocês, mas esses livros assim mais densos, particularmente esse, como o José falou, pegando o gancho aí na fala dele, esses mais densos mesmo, como esse Psicoterapia e Relações Humanas, volume 1 e 2, eu gosto de ilustrar. Então, eu sempre estudo fazendo os desenhos mesmo, literalmente, porque para ficar mais claro assim para mim. E esse conceito eu acho que é muito legal para a gente ter consciência, tá lembrando sempre para pensar e, inclusive, visualizar melhor, sabe? Tanto os processos como a fluidez ou não da tendência atualizante, né? Uhum. Acho assim, muito importante, realmente, para a gente pensar. Tanto a gente está no campo clínico, tanto até para as próprias relações, né? Que o Roger chega até a falar, né? Que quando, por exemplo, na expressão de um sentimento negativo, quando a pessoa é podada, né, tende a aumentar a tensão do indivíduo quando esse sentimento não é aceito. E quando acontece, ao contrário, há uma diminuição desse nível de tensão caracterizada por a não expressão de sentimentos. Enfim, E uma coisa que eu gosto muito, que eu muito importante para tudo que está, desculpa, para Hernani, mim, tá falhando um pouco vocês. Oi. cortou, querido. Fala o que você estava falando, cortou um pouquinho. Vocês conseguiram escutar até onde?
Eu não Eu já escutei, não sei tá? mais o que eu falei, meu Deus. Eu não entendi o que você falou também. Ah, então passou. Não, Tá, se o que pode é continuar. importante retorna, né? Mas devo dizer, uma coisa que eu penso muito, eu venho pensando, na verdade, é como esses conceitos todos, e aí isso é muito de uma das experiências que eu venho construindo atualmente na clínica, se relacionam com a noção de amor, né? Então, às vezes, é justamente para me sentir apreciado, para me sentir querido mesmo, amado pelas pessoas que Roger vai chamar lá, mas na frente nos capítulos de pessoas critério, que eu abro mão dessa minha liberdade experiencial, né? Eu acho isso um tema bem bacana para a gente pensar a clínica, porque surge o tempo todo, né? Pelo menos eu consigo visualizar assim Uhum. bastante. E como esse tema se relaciona basicamente com o amor, né? Que é um tema que particularmente é muito caro para mim e que eu gosto muito de pensar assim, que é justamente para se sentir amado, para Uhum. se sentir apreciado pelo outro, que a pessoa às vezes abre mão, ainda quando criança, dessa liberdade experiencial para poder se sentir querido, né? Validado. Vocês estão me escutando? Estamos. Eu Sim, só eu pergunto antes porque o meu fone, como vocês sabem, ele tem vida própria, então às tem vezes eu vida vou própria, pegar. né, José? Mas eu respeito, né, o fluxo de Aceita movimento. incondicionalmente, né, É, José? mas assim, eu aceito e acolho as experiências dele. Gente, esse conceito para mim também, como vocês estavam falando, é muito caro para a gente da CP em todos os campos, sobretudo na clínica. E aí, não sei vocês, mas quando eu me pego pensando sobre liberdade experiencial, eu me aproximo, como o Mário falou, das atitudes facilitadoras, sabe? Sobretudo da empatia e da aceitação incondicional, né? E como o Mário falou de amor, Uhum. né? Eu fiquei pensando, o professor Mauro, eu não sei se Mário conhece, né? Ele vai dizer que a experiência de aceitação incondicional, né, consideração, é amor. Ele vai dizer que essa experiência de aceitar o outro na sua incondicionalidade é amor, né? E aí, isso é muito, né, para ser, eu acho muito valoroso, né? Essas atitudes facilitadoras e promotoras de crescimento, que se a gente coloca elas, né, dentro desse processo, né, a gente oferece ao cliente uma liberdade de experienciar. A gente está dizendo, convidando ele para experienciar, né? E eu acho isso muito bacana, sabe, da ACP, essa coisa de se focar nessa experiência. Inclusive, a gente vai ter, como a colega falou, Lorena, a questão da própria focalização, né, que vai trabalhar a partir aí dessa experienciação, né, que é um conceito Uhum. mais amplo do que experiência, claro, mas vai estar aí nesse sentido, né, de trabalhar a experiência corpórea, né, essa experiência que ela não está só no sentido emocional, mas ela transpassa, ela vai para o corpo e ela precisa ser comunicada, né, e observada de alguma forma, né. Inclusive, vamos chamar também de empatia corpórea, né, dessa empatia que é sentida no corpo, tanto nosso quanto do nosso cliente. Mas é só para deixar isso, né, como o Mário falou, também me chega assim, Mário, sabe? Me chega como esse amor, me chega como essas atitudes que precisam estar em campo para que esse processo ocorra, né? E como o Hernani falou de atualização, né? Gente, a ACP, a atualização não é um aplicativo, né? Que você vai lá no Play Store e aperta e atualizei. Não é assim. A gente precisa oferecer Isso. um ambiente para que este processo aconteça, né? Então, é sempre da ordem de um processo, né? Não da ordem de um estado, né? Então, eu acho que a gente precisa entender essas coisas, assim, né? A gente precisa, de alguma forma, estar se aprofundando, e é por isso que a gente cria esse espaço de discussão, de grupo de estudo, para a gente ficar aprendendo um com o outro, né? Para mim, isso é muito valoroso. Se tivesse 10 grupos de estudo na semana e eu pudesse participar dos 10, eu estaria participando. Muito bom, José. Inclusive, eu aceito, por favor, mande para mim o material aí do Mauro, que eu não conheço não, tá? E é um tema que eu realmente gosto muito. Eu gosto de dizer que a experiência da clínica é uma experiência de amor, assim. Eu sempre gosto de pensar assim, sempre gostei de pensar. Porque de fato é, né? Se a gente tira o amor dessa perspectiva de um romance com uma outra pessoa, como a gente vê nos filmes e nas novelas, a gente se depara com um amor assim, né? O amor que é aceitar o outro, compreender o outro, respeitá-lo, né? E, obviamente, poder se colocar também. Amigo, você precisa Gosto muito. conhecer. Tem um livro clássico dele que se chama Rogers, Ética, Humanista e Psicoterapia.
Tem PDF. Inclusive, a gente vai estudar ele aqui, tá? No último encontro nosso é justamente só sobre esse livro. Pronto, ele tem 2 capítulozinhos, é um É a livro muito bom de Matuza e a ler. gente. É, Maura Isso. Matoso. E aí ele vai dizer que essa experiência de aceitação incondicional é amor, né? Então Massa. eu acho que vale a pena para todo mundo essa leitura, sabe? Mauro é um espetáculo de autor, assim, é quase uma Marta Tassinari, vou dizer assim, né? Não, ele é Ave Os Maria. dois são apaixonantes. A gente pegou um texto dele no primeiro encontro que eu acho belíssimo. Toda vez que eu leio aquele homem, eu fico emocionado. Eu lembro que eu terminei o livro emocionado, o primeiro capítulo, assim. É muito bonito. Muito Outro clássico, né? Como é? Por uma psicologia humana, né? Isso, foi esse. O primeiro capítulo desse que a gente trouxe para Estudou cá no aqui. primeiro. Aquele fala sobre a história do humanismo, Inclusive, né? foi o único que eu li até agora, porque é tanta coisa que a gente começa a ler a CP, e aí o pessoal diz assim, a CP não tem conteúdo, não. Aí você lê Sim. você lê um artigo que cita alguém que você acha legal, aí você vai para esse autor, depois vai para outro, vai para outro, vai para outro, e não Vocês para de parem. aparecer conteúdo bacana, né? O povo tem que parar com essa conversa que a CP não tem material, porque tem, meu povo. Eu vou É, mostrar. Eu posso vamos comprovar para quebrar isso aí. vocês. Quando for no final, eu vou Gente, comprovar se para vocês vocês. forem no, como é que fala? Encontro ACP, né? Que é até de Marcos, se eu não me engano, né? Tem muito material, uma infinidade de material. Se vocês se interessarem por focalização, por exemplo, Gengli, ele acompanhou muito Rogers, eles estudaram juntos. E ele parte do mesmo pressuposto, sabe? Só que assim, ele quis mostrar na prática como é que acontece a tendência atualizante, né? Aí ele traz um recurso, que é a focalização. Mas o pensamento é muito parecido, ele amplia um pouco mais, né? Vamos dizer assim. É porque o Gendlin foi aluno do Roger, né? E aí Isso. eu acho muito interessante a leitura do Gendlin, porque ele amplia alguns conceitos, né, da ACP. Pode fazer de experiência, né? De consciência também. Eu acho José, muito eu não legal. sabia que ele foi aluno. Eu achava Pode. assim que eles eram amigos e Eles, estudavam juntos, eles Eles eram, trabalharam eles trabalhavam juntos. eram brothers. Isso, Era um Mas brother, adorei. eu acho que ele foi aluno do Rogers. Não vou dizer que com certeza, eu, mas acredito que sim. eu acredito que eles eram assim amigos, assim no sentido Uhum. estudavam juntos, né? Eles participaram de um mesmo estudo na faculdade, que eu não lembro o nome. Só na que aí Universidade de Wisconsin. Visconde, eu sempre chamo o Gengler Isso, errado, foi é experiência com esquizofrênicos lá, né? Com pessoas tidas como isso, esquizofrênicas. E, E até pois resultou pronto. no livro, que tem até uns capítulos no livro de pessoa a pessoa, que tem capítulos do Rogers, tem dele e Desafio outros do final também. de semana. Ver se o Gendry falando do Rogers ou não. Olha, a eles melhor coisa de participar dos grupos de estudo da ACP é que você sempre descobre as fofoquinhas. É a melhor coisa da ACP. Você descobre as fofoquinhas de fulano que era amigo de tal. Eu acho que teve um dia que a Hernani falou aqui que Rogers facilitou para o emprego de esquina. Eu fiquei tipo, meu Deus, que legal. parece Umas que coisas assim. Sempre surgem as parece fofoquinhas. que eles Facilitou o quê, amigo? tiveram um pequeno desconforto, eu não digo nem o pequeno ou grande, não sei, porque O Roger e o Skinner, vocês estão falando? Rogers e Gengli, né? A gente ia falar errado o nome dele. Também não sei falar, não. Mas enfim, né? Perdoável que a gente fala português. Mas assim, parece que ele ficou um pouco chateado, porque Rogers, sei lá, não citou ele. Não sei exatamente o que foi, mas foi alguma coisa assim, né? Ai, gente, até nas melhores sombras acontece isso, né? Mas vamos estudar isso, eu fiquei tão interessada. Isso. Acho que quando o Mário falou do Skinner, né, do Rogers e Skinner, porque os dois, o Rogers foi quem indicou o Skinner para ser professor da Universidade de Harvard. Aí outro dia eu citei que os dois, apesar de ter muitas diferenças teóricas, os dois conseguiam dialogar. É uma coisa muito interessante do Rogers, né? A O característica da Paulo, personalidade dele, né?
o Paulo Castelo Branco que diz, né? O Paulo que está dizendo, não foi eu que estou dizendo. Que o Rhodes A ajudou responsabilidade muito, dele, né, Elina? o Rhodes ajudou muito o Skinner no começo da carreira dele, né? Exatamente. Eu acho que a Lena queria falar, né? Foi. Helena, seu microfone está desligado, querida. Foi agora. É que Foi. me veio algo agora, nem sei se eu vou conseguir expressar o que eu estou querendo dizer para vocês, mas pensando na questão da liberdade experiencial e associando com as condições facilitadoras, eu fico pensando assim, uma pessoa que não teve muitas vivências, experiências de aceitação e empatia, né? E aí ela vai sendo poldada na questão da sua expressão, seja no ambiente familiar, em outros contextos. E aí ela chega até a terapia e nesse processo terapêutico ela consegue vivenciar isso nessa relação. Mas ainda assim, se ela não encontra isso em outros contextos, em outros espaços, vocês acham que é o suficiente que ela pode se fortalecer no espaço terapêutico para lidar com esses outros espaços em que ela não consegue encontrar isso? Não sei. Eu queria bater palmas para esse seu comentário, Helena, porque a gente estava exatamente essa semana discutindo isso, que é uma questão para mim, por exemplo, eu venho pensando muito sobre isso, porque sim, de fato, a psicoterapia ela abre muita coisa, né? Mas como a gente tem, por exemplo, uma sociedade que é extremamente opressora, a gente pode muito bem estar lidando com processos mais frágeis, processos mais complexos e de ordens ligados mais à social, e isso é uma leitura minha, tá, gente? Não estou falando nada de teoria, é só, inclusive, por favor, colaborem com isso, para eu aprender mais. Mas o que eu tenho visto, inclusive a gente discutindo isso em supervisão semana passada, é que às vezes se torna muito difícil uma pessoa abrir um processo, por exemplo, e expandir a noção de liberdade experiencial dela, porque só na terapia, às vezes, não é o suficiente. Os espaços fora não facilitam, né? E aí, isso é muito bacana de pensar e a gente não está tendo, pelo menos eu não conheço, alguém conhecer algum material sobre isso, eu tenho muito interesse, assim. Eu venho pensando muito sobre isso, sobre a importância de rede de apoio, sobre a importância da pessoa ter na vida, para além da psicoterapia, outros espaços onde ela possa se expressar livremente, né, na sua experiência, conforme ela experiencia o mundo e os sentimentos. E que muitas vezes, de fato, a terapia não dá conta, não, sabe? Eu concordo, sabe, com a visão de vocês, Mário e Helena, não foi? Eu só perdi um Isso, pouquinho da foi a fala de Helena. Helena e peguei o teu finalzinho, porque eu tô aqui resolvendo as coisas do evento mais tarde, gente. Então, eu tô mais de vez em quando. Mas eu entendi mais ou menos, né? Isso é um desconforto meu, desde quando eu comecei a estudar a CP, né? Um desconforto de quê? A abordagem centrada na pessoa, né? E aí, às vezes, a gente quer centrar abordagens no Rogers, né? A gente quer porque quer fazer tudo que o Rogers fazia de alguma forma, né? E aí, né, eu comecei a estudar outras coisas mesmo, até no meu processo, muito importante, né? No meu processo de vivenciar a ansiedade, a terapia não deu conta. Eu tive que buscar outras coisas, meditação, respiração consciente, música, a própria espiritualidade, enfim, existem Com coisas que certeza. perpassam esse local aí da terapia. E aí, estou falando, eu lembrei de dois conceitos importantes da ACP, que a gente precisa retornar quando a gente está nesse processo que tu falou, o conceito de self e o conceito de pessoa critério. O Royce falou lá, na teoria da Sim, personalidade, sobre essa pessoa critério, né, que pode influenciar a pessoa, tanto positivo como negativamente. E o self? O self não é só o nosso eu, ele não é só construído a partir do que a gente é. Ele é construído por coisas internas e externas. Então a gente pega essas coisas que sim, estão de fora também. Coisas sim. culturais também são incorporadas aí desse self, né? Então é importante, né, a gente revisitar esses conceitos dentro da CP para a gente fazer uma prática e não pensar, né, que a terapia por si só vai resolver tudo, né? Todas as questões do mundo inteiro e da Exatamente, José. pessoa. Isso. Então eu Isso. acho que a gente precisa dar conta dessas outras coisas abrindo o leque de possibilidades e centrando-se na Sim. experiência da Isso. pessoa, não na experiência do Rogers, né?
Então, é muito Exatamente. importante a gente Uhum. tomar isso como um panorama, mas a gente estender isso, porque, como eu sempre gosto de falar, eu sei que é uma fala muito embasada na fenomenologia, mas a gente não está afastado do mundo, né? A gente é o mundo é a gente está aí nessa relação em bingo junto com ele, né? Então é importante a gente dar conta disso de alguma forma, né? Existe pacientes que massa, a terapia vai dar super efeito para aquela demanda. Existe outras não, que a gente precisa abrir esse leque de possibilidades de outras coisas, como aconteceu comigo, né? Sim, e é massa pensar assim, José, porque até as próprias intervenções clínicas, às vezes, podem cair um pouquinho para isso também, de repente, sei lá, sugerir outros espaços também, para que a pessoa possa. Claro que isso é muito de acordo com cada pessoa, com cada processo, né? Porque, por exemplo, se a gente pensa em conceitos em situações mais sociais, por exemplo, imagine aí uma pessoa que tem, por exemplo, é homossexual e, por exemplo, tem uma família extremamente conservadora. E aí, de repente, é na psicoterapia que ela consegue libertar um pouquinho disso, mas ao mesmo tempo não dá conta. Então, é preciso ter outros espaços, outras pessoas critério, outros lugares que também aceitem, acolham esse lugar para que a pessoa possa caminhar um pouquinho mais, né? E aí a gente entra numa discussão também social, né? Que eu acho bacana a gente estar pensando, porque senão a gente só individualiza tudo, e aí não dá para ser É, assim, né? Como muito bem José falou, a gente está inserido num mundo, né? E isso inclui moralidade, inclui valores sociais, inclui tudo isso, que a gente não precisa, não, na verdade, não pode esquecer enquanto psicólogo clínico, psicólogas e psicólogos, né? a gente psicologiza muitas coisas, né? Gente, se a gente for falar de terapia e que terapia resolve tudo, a gente vai ter que dar oportunidade para todo mundo fazer terapia. E nem Pois todo é, mundo quer fazer terapia, e nem a terapia consegue alcançar todo mundo, porque depende muito das demandas, porque o sim, social entra aí, né? Eu estou orientando um trabalho em que a pessoa está fazendo sobre o existente da psicoterapia na ACP. E ela fez uma pesquisa online para saber os estudantes de psicologia, a questão da desistência, né, para eles. E aí, qual foi o que saiu mais? Financeiro. As situações financeiras fazem com que as pessoas desistam da terapia. Né? Então, assim, a gente abre muito espaço social, com escola e tudo, mas ainda existe essa sim. abertura. Então, a gente precisa ser muito sensível para essas questões sociais, sim. É muito bacana a discussão. E eu fiquei pensando aqui, inclusive, no meu processo, né? Enquanto pessoa, quando você perguntou, Helena. Na verdade, assim, sabe? O que eu vejo é que a terapia não é necessariamente, não vai resolver necessariamente o problema. Na verdade, quem resolve essas questões é isso que a gente acredita, né? É o próprio cliente. Enfim, a psicoterapia vai facilitar esse processo. O que eu acredito é o seguinte, é que o autoconhecimento, né, é extremamente importante até para que você possa, porque assim, os relacionamentos, a gente é o mundo, a gente precisa dessas relações, sim, né? Mas a gente pode escolher o que é que faz mais sentido para a gente, com quem é que a gente vai se importar, como é que a gente vai se colocar nesse mundo, sabe? E o autoconhecimento é importante nesse sentido. Não é que não vai trazer sofrimento. Por exemplo, quando o Mário traz essa questão da pessoa que é homossexual e que tem pais muito conservadores, obviamente que essa pessoa vai sofrer. Mas no momento que ele está passando por um processo psicoterapêutico, ele vai se fortalecendo à medida que ele vai se conhecendo, até para encarar esse universo, né, de uma forma mais assim, sendo ele mesmo, né, ou ela mesma. Então, assim, o que eu acredito é nisso, é que você vai se empoderando, né? E aí você vai aprendendo a lidar de uma melhor com as questões da vida. Mas não que não deixe de ter problema. A gente vai sempre pode acontecer da gente estar em ambientes que não são facilitadores, mas a gente aprende a identificar
isso aí não é facilitador, isso aí não me ajuda nesse processo. Essa pessoa, enfim, não faz sentido eu, por exemplo, eu ter amizade com essa pessoa, sabe? Então, assim, é importante nesse sentido, né? Quanto mais, porque, por exemplo, eu mesma, né? José falou aí que ele tem um processo de ansiedade, que ele já buscou outros contextos. Comigo também, sabe? Eu já fiz análise, eu agora, para vocês terem ideia, eu estou com neuropsicóloga, né? Só que assim, o que eu observo, às vezes eu fico pensando assim, eu estou no processo e digo assim, poxa, parece que ela não está acrescentando, mas não é. É porque, de fato, é um processo que é meu, né? Às vezes eu vejo eu tendo insights, ou que não necessariamente vêm daquilo ali, né? Mas justamente, às vezes é pela própria leitura, né? É pela própria prática de ser psicóloga, por estudar pelos grupos que eu venho participando, né? Então, não necessariamente precisa ser aquele enquadramento de psicoterapia, a gente precisa expandir isso. Até quando a gente traz essa questão de custo, né? Nós, enquanto psicólogos, a gente precisa expandir, ainda mais nesse universo online agora, a gente está vendo isso, né? Em fazer grupos com preços mais acessíveis, porque é possível, sim, você se conhecer, né? A gente sabe a importância dos grupos de encontro, por exemplo, né? A gente precisa ir quebrando um pouco isso, né? Porque essa mudança, muitas vezes, esse autoconhecimento pode ser de diversas formas, né? E de fato, não dá para se apegar em psicoterapia exclusivamente, né? Que a gente sabe que as pessoas cada vez mais levam menos tempo nesse processo, ainda mais agora, né? O mundo em crise, né? É preciso se reinventar, né? Acho que eu falei muito várias coisas aí, Gente, mas só uma Sim. coisinha, gente, pragmática. Eu vou precisar sair agora, porque eu vou atender. E aí eu preciso deixar alguém como host da sala, alguém que tem uma conexão boa para não cair. E essa pessoa precisa passar o slide. Alguém se prontifica. Eu acho que a gente já tem, eu acho que se tu passar o último, passa só o último. Questão dos limites, uma concepção do desenvolvimento humano. Epa! Eu só não Pronto, eu fico acho. responsável, gente, porque eu também já, né? Eu vou ter que sair, porque A hoje eu tenho gente, a um gente, evento e aí eu já vou me preparar também. Eu acho vou que fazer o seguinte, Hernani. Eu Se der vou... para fazer isso pelo tá bem celular, eu apurada, posso a gente, fazer. Dá, Desculpa. dá sim, Helena. a gente tá avançado no horário, eu acho que a gente tá bem avançado. Eita, tá cortando Seria tudo. interessante só citar essa concepção de desenvolvimento do Rogers, para a gente encerrar, né? Que é que ele fala que é Tá. quando a tendência atualizante pode se exercer por favores, né? E leva o indivíduo sem traves psicológicos a de se desenvolver, ter um maior desenvolvimento no sentido da maturidade. É basicamente Hernani, isso, essa ideia de concepção de faça o desenvolvimento seguinte, humano. querido, vamos fazer o seguinte, eu vou sair, vou deixar o host com a Helena, que tem uma conexão boa, e aí vocês podem continuar conversando, para não ter essa interrupção por causa de mim, tá bom? Eu prefiro, assim, tô deixando a Helena como host agora, e aí eu vou sair porque eu realmente preciso sair, tá bom? Mas eu Tá bom? aguardo as informações, viu? Tá Beijão, ok. gente. Deixa eu sair aqui. Valeu. Acho que a gente discutiu tanto que a gente começou às 16 e pouco, já que são quase 18, enfim. Enfim, gente, só pra gente ir mais encerrando aqui, só pra gente entender essa última concepção de desenvolvimento humano, que ele fala também em relação a um acordo, né, entre o eu e a consciência. Que a gente aqui, a gente cai em uma outra ideia, enfim, que é a ideia de congruência, né, que o Rogers fala, que a gente vai ver em outro momento ainda.
que seria o acordo entre a experiência e o eu, né? A ideia de self, o acordo entre o self e a experiência. Enfim. Então, sim, só para a gente encerrar mesmo, se alguém tiver algum outro comentário para fazer, gostar, quiser falar, a gente encerrar por hoje. Eu queria agradecer pelo encontro, pedir desculpa porque eu falo demais. Também dizer que vocês podem ficar à vontade para concordar, discordar. Tudo que eu falo não são verdades absolutas, é minha concepção, é a forma que eu vejo, né? Mas, né, fique à vontade, tá certo? E obrigada pelo encontro, pelas discussões. Eu acredito que esses momentos são momentos de muito crescimento e aprendizado, tá bom? Ok, obrigado. A gente adora quem comenta muito, fala muito. Enfim. Só agradecer também por mais esse encontro. O livro, se vocês puderem mandar novamente no grupo, tá bom? De relação, psicoterapia e relações, não é isso? Eita, travou. Desculpa, eu não consegui te entender. Deu uma travada, eu não consegui te entender. Ô, Aline, eu acho que eu te cortei, não foi? Não, imagina, só ia agradecer mesmo. Então, é só para falar do livro de psicoterapia e relações humanas, volume 1. Eu acho que foi Mário que falou que tinha, né? Uma outra versão, não sei. Isso. Aí, se puder mandar no grupo, eu agradeço. Isso. A gente manda lá no grupo a outra versão lá para vocês. Tá bom, obrigada. Tá. Tá bem. Pois, gente, eu queria também agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje. A gente discutiu bastante, já são 6 horas já. Desde as 4 a gente está por aqui já. Enfim, eu queria agradecer. Obrigado a vocês pelas trocas. Gente, muito obrigada. Eu cheguei um pouquinho atrasada.